A Jornada Mundial da Juventude está se aproximando. Saiba como participar do evento. A preocupação crescente dos pais e médicos sobre a vida social dos universitários. Poderia ser isso um verdadeiro motivo de alarde? E tudo sobre os ensaios da Batuca do Juca 2013. Agora, no TJ PUC. Boa noite. Vamos começar falando de um assunto que vem preocupando a sociedade, o alcoolismo na juventude. É verdade. E aqui na PUC, esse problema não passa em branco. Veja na reportagem de Gabriela Troian. De segunda a sexta-feira, alunos da PUC Campinas trocam as carteiras das salas de aula pelas mesas dos bares. Bom, eu venho no bar para conversar com os meus amigos e para tomar cerveja. Eu venho ao bar com frequência de pelo menos uma vez por semana para me descontrair e relaxar. E para tomar uma cervejinha, conversar com os amigos. Segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, os jovens começam a ingerir bebidas alcoólicas em média a partir dos 15 anos de idade. A bebida mais consumida é a cerveja. O constante consumo do álcool pode levar ao alcoolismo, que é considerado doença e é alvo de especialistas, como explica o psiquiatra Fernando de Luca. Nessa fase da vida, quando o jovem está na universidade, é muito comum que o jovem comece a ter um uso assim, mais abusivo, mais complicado do álcool. A gente pode considerar vários fatores, pode ter uma certa pressão social, os amigos convidam, o uso no ambiente universitário está muito ligado a festas. Então, para se sentir parte do grupo, que são aqueles casos onde não existe um consumo diário, mas existe um consumo de uma grande quantidade em uma única situação. Da embriaguez até o coma alcoólico, estes efeitos também estão presentes aqui, entre os alunos que frequentam o bar da faculdade. Mirela é uma estudante da PUC e já passou por isso. Foi um dia, uma sexta-feira, que eu resolvi matar a aula. Eu não entrei para nenhuma das duas aulas e a gente resolveu fazer um esquenta no bar. Depois disso, a gente resolveu ir para uma festa aqui perto, que era open bar, e eu fiz a besteira de querer misturar todas as bebidas dos meus amigos num copo só. Não era nem 1h da manhã, eu tava bêbada, caí, bati a cabeça, acabei indo embora de SAMU, e só lembro de acordar no hospital, no Padre Anchieta, e eu não sabia nem onde eu estava. Tal situação não é exclusiva de Mirela. Nos bares é comum os jovens apresentarem atitudes diferentes. Minha conduta não vai mudar porque eu tomo moderadamente, só cerveja. E tudo que é demais faz mal, Eu ouvi falar que os caras querem chapar, se pá, beber até rinchar, será triste o fim, álcool destrói o fígado e o rim. Se você tem mais dúvidas sobre os sintomas, entre em contato com o grupo de alcoólicos anônimos da sua cidade. O número do telefone em Campinas é 19 3233 8422. Imagine você precisar de atendimento médico e não saber ao certo quem procurar. Na PUC, a situação é confusa. O único ambulatório que existe não é destinado aos alunos. E quem precisa de atendimento reclama da demora. Para ser bem sincero, eu não sei. Não sei nem onde é a enfermaria aqui na faculdade, se tem enfermaria. Faz 4 anos que eu tô na PUC e ninguém me avisou nem nada. E como eu não sei onde que é a enfermaria, não tenho costume de andar com remédio, eu ligo para minha mãe vir me buscar. Eu procuraria o pessoal lá da segurança, que é lá no H00. Bem, mas quando se trata da PUC, a situação é diferente. A universidade possui apenas um ambulatório destinado a professores e funcionários. Então, se algum aluno passar mal, o procedimento é outro. Ele apenas é atendido em caso de emergência. O Departamento de Medicina de Trabalho da Universidade é um departamento que tem como foco a saúde ocupacional. Existem também procedimentos definidos para os casos de atendimentos de urgência e emergência. O ambulatório fica no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, longe dos demais centros. Além disso, ela mantém o ambulatório na praça de alimentação, mas que só é utilizado em alguns casos. Atualmente, o ambulatório da praça de alimentação é utilizado nos eventos que a instituição realiza, por exemplo, nos vestibulares, ou então nas campanhas que são realizadas. Por exemplo, campanhas de vacinação, feira de saúde, porque assim a gente consegue atingir um maior público. A demora também é uma das preocupações, e quando se trata de saúde, tempo é algo crucial. Aí entram os vigilantes que auxiliam no primeiro atendimento, mas quem precisou... Eu senti uma dor de cãibra muito forte no meu pé que estava fraturado. Ainda chamei minha amiga, gritei. Ela falou assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, o meu pé, eu não consigo mexer o meu pé. Depois que a câmera estava quase passando, veio uma enfermeira
Nisso chegou o pessoal ali da Secretaria do CLC, olhou também, ficaram olhando e todo mundo olhava, ninguém dava uma reação. Aí eu fiquei pensando, se fosse uma coisa pior, se fosse uma pessoa convulsionando, se fosse, sei lá, alguém tivesse caído, batido a cabeça e ficar olhando também. A PUC informa que em caso de qualquer emergência médica, o aluno deve procurar algum vigia, que fará o primeiro atendimento. Segurança no campus. Iluminação precária do bosque gera reclamações por parte de alunos e funcionários. Árvores, pássaros, natureza. Sinônimo de tranquilidade que podemos encontrar nesta área, conhecida como Bosquinho, no campus 1 da PUC Campinas. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Todos os dias, dezenas de pessoas passam por aqui. Nem sempre todos têm tempo para observar ou sentir essa tranquilidade. Até porque nem tudo é assim o tempo inteiro. É quando a noite chega que o problema aparece e gera muitas reclamações. Os riscos aumentam neste período. A escuridão e também o movimento menor aumentam a insegurança dos pedestres que utilizam esta passagem como acesso ao estacionamento e também aos pontos de ônibus. Quase toda semana eu vou ter que treinar lá na FAEF, né, que é a Faculdade de Educação Física. Eu vou pela tarde, mas depois eu tenho que voltar para o CLC, que é o campus onde eu estudo. E é bastante complicado, porque o acesso para mim subir, eu tenho que ir a pé, é totalmente escuro, não tem nenhuma iluminação. Em alguns pontos do bosque, só é possível caminhar com a ajuda de lanterna. O supervisor da equipe de segurança da universidade argumenta e diz ter conhecimento do problema que é observado pelas equipes de vigias. A vigilância nessa área é feita por meio ou do vigia a pé ou por meio da utilização de motocicletas. Então eles passam constantemente na área, que faz o caminho entre a parte do CCHSA e a parte das universidades, a parte de cima do campus. Segundo ele, um novo projeto de iluminação será implantado na região. Então nisso nós teremos caminhos melhor pavimentados, caminhos mais iluminados e, sem dúvida nenhuma, a gente acredita que tire um pouco essa sensação de insegurança, eu posso dizer assim, que os alunos têm ao passar do bosque. Enquanto o projeto não sai do papel, o problema continua. O jeito é ter cuidado e precaução por este caminho. As ocorrências e reclamações devem ser encaminhadas para a reitoria da universidade pelo site abaixo. No próximo bloco, veja por que o DA continua fechado. E o futebol com o nosso comentarista Guilherme Kovaleski. Voltamos já. Um programa feito por jovens. Que trata de temas atuais. O combate à segregação racial. Artes de rua. O temido vestibular. E recebe convidados conceituados. Diálogos. Aqui, na TV PUC. Muitos jovens do mundo estão se preparando para a Jornada Mundial da Juventude. O encontro vai ser no Brasil e a cidade sede é o Rio de Janeiro. A expectativa é pela presença do Papa Francisco. Ele vai celebrar a Missa de Ramos. Na PUC, o movimento para a viagem é grande. Em 1984, foi celebrado na Praça São Pedro, no Vaticano, o Encontro Internacional da Juventude com o Papa João Paulo II. O Papa entregou aos jovens a cruz que se tornaria um dos principais símbolos da JMJ, conhecida como a Cruz da Jornada. Todos os anos, ela acontece em nível diocesano, com grandes encontros internacionais. Esse ano, o palco de encontro será no Rio de Janeiro, reunindo jovens do mundo todo. A Arquidiocese de Campinas irá acolher alguns dos jovens na Semana Missionária. É o que explica o padre João Batista. Nesta semana anterior, chamada Semana Missionária, os jovens estrangeiros virão para as várias dioceses do Brasil e vão interagir com os jovens locais, das comunidades e paróquias das cidades, no caso da Arquidiocese de Campinas. Na semana seguinte, a ideia é que estes jovens estrangeiros, juntamente com os nossos jovens brasileiros, se dirijam ao Rio de Janeiro, então, para o grande encontro com todos os jovens. A última edição do JMJ aconteceu em Madrid, em 2011, e reuniu 2 milhões de jovens. Uma delas é a Isabela Vicentim, ela vai contar a sua experiência. Foi uma experiência muito boa, de realmente encontro com Deus.
e superou todas as minhas expectativas. Eu não sabia que eu ia sentir toda aquela vibração, aquele sentimento que não tem como explicar o que acontece, né, dentro da gente. A hora que a gente não sabia onde o Papa ia passar e a hora que ele passou com o Papa Móvel bem na frente de onde a gente estava, vi a importância de o que era estar lá, né? Ao contrário de Isabela, a Graziele vai participar pela primeira vez da jornada na companhia do grupo de jovens da paróquia em que ela frequenta. O grupo está bem animado, a gente já está trabalhando desde o início do ano para que a gente consiga ir. E é uma expectativa muito grande, né? Embora a gente saiba qual é a programação, o que a gente vai encontrar por lá, a gente sempre espera algo mais. Para saber toda a programação da jornada, é só entrar no site, que aparece na sua tela. Salas vazias e uma sensação de abandono. Essa é a situação que se encontra o diretório acadêmico do CLC, desde o ano passado. Você vai entender agora as razões que levaram a este resultado. Um local de descontração. Esta deveria ser a função do DA, mas o que se vê por aqui são portas fechadas. A situação não agrada os alunos que frequentavam o espaço. Eles terem fechado o DA para reformar e devolver os alunos foi uma coisa totalmente correta, que precisa dessa reforma mesmo. Mas essa enrolação que eles estão tendo para devolver, de entrar em um acordo com o pessoal das chapas, não tem uma explicação. A reforma do DA começou em maio do ano passado e se estendeu até setembro. A previsão era que após o término das obras o local seria entregue aos alunos, mas a exigência da assinatura de um contrato impossibilitou a reabertura. Segundo o vice-presidente Rony Ramanini, do Diretório Acadêmico de Comunicações, o contrato não foi assinado pois existiam cláusulas impraticáveis. Uma denúncia não formalizada pode levá-los, de acordo com esse contrato, a entrar na nossa sala a hora que eles quiserem e revistar, revirar. O que a gente quer, assim como a gente tem direitos e tem deveres com a PUC, quem faz a denúncia também tem que comprovar, tem que ser uma coisa oficializada. O coordenador do CLC, Rogério Base, afirma que enquanto não houver a assinatura, o local não será aberto. No momento eles estão em negociação e o espaço físico do DA não pode ser cedido ainda, por se tratar de um espaço que deve ter um contrato e sem essa assinatura isso não é possível. Com os Jogos Universitários chegando, quem sai na frente para os treinos é a Batuca. O Juca vai ser em Jacareí e promete movimentar muita gente. A Batuque da PUC Campinas já faz barulho aqui no Campus 1. Os ensaios estão ocorrendo por causa do Juca, Jogos Universitários de Comunicação em Artes, que vão ocorrer entre os dias 29 de maio a 2 de junho. O Cassius, que é um dos organizadores da Batuca, irá contar pra gente como está sendo os ensaios da bateria. A gente está ensaiando 2 vezes por semana, geralmente são 2 vezes por semana, uma na terça e uma na quinta, mas agora mais próximo do Juca a gente está ensaiando de segunda a quinta. De terça e quinta nosso ensaio, de segunda e quarta a gente sai junto com a bateria da FAO. Os instrumentos que a Batuca possui são da Atlética da Universidade, comprados através de festas que organizam e de doações dos amigos e conhecidos da Batuca. Já fui pro Juca no ano passado, gostei bastante dos jogos, da galera. Pretendo ir esse ano também, junto novamente com a Batuca. E mesmo sendo aluno de engenharia, eu vim meio que convidado assim para tocar, então desde então sendo sucesso total. A Batuca é composta por alunos de comunicação, engenharia e arquitetura e urbanismo. E já que estamos falando de esportes, vamos saber onde a bola rola em campo. Pois é, o Brasileirão já deu a largada. E o nosso comentarista, Guilherme Kovaleski, traz tudo sobre esse começo. E aí, Guilherme, quais são as novidades? Olá, Badan. Os times brasileiros estão se preparando muito nesse início de campeonato e já podemos ver alguns times que destacaram no primeiro semestre e são os candidatos ao título do campeonato nacional. É o caso do Botafogo e do Fluminense no Rio de Janeiro. O Botafogo foi campeão do Campeonato Carioca, contando com o holandês Seedorf muito inspirado, e o Fluminense está fazendo uma ótima Libertadores da América. Essa realidade desses dois times é o contrário dos outros rivais, Flamengo e Vasco, que vivem um momento financeiro muito difícil e não estão se estruturando para fazer um ótimo brasileiro. O Atlético Mineiro é um time que vive uma campanha muito boa, a melhor nos seus últimos 25 anos, fez uma primeira fase de Libertadores ótima e tem tudo para se destacar no brasileiro também. Já em São Paulo, o São Paulo e o Corinthians vivem um momento muito semelhante. Contrataram muito, o São Paulo contratou o Paulo Henrique Ganso, o Corinthians contratou o Alexandre Pato, e a esperança é que esses investimentos tragam retornos
bons retornos, na verdade, né? Mas isso não se viu no Campeonato Paulista nem na Libertadores. O São Paulo foi eliminado precocemente na Libertadores e o Corinthians também. A situação do Santos é um pouco mais complicada, porque o time não apresenta um bom futebol há algum tempo e vive essa instabilidade com o Neymar. Sabemos que o Barcelona está investindo muito no atleta e a esperança é que os catalães levem o craque brasileiro para a Catalunha até o final das Copas das Confederações. Já o Palmeiras vive uma situação terrível. Tem que voltar para a Série B esse ano, jogar muita bola para tentar o acesso para a Série A o ano que vem. É com vocês no estúdio. Obrigado, Guilherme, e com essas notícias termina o TJ PUC. Boa noite. Boa noite e até a próxima edição.